Então, boa tarde a todos os irmãos. Que as luzes que emanam do alto, que já se fazem neste ambiente, possam iluminar as consciências de todos aqueles que nos acompanham. A filosofia antiga já nos traz reflexões bem importantes acerca da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito. O filósofo chamado Sócrates, há 540 anos antes de Cristo, já trazia essa reflexão, e ela se encontra num livro intitulado Fédon, escrito por Platão, já que Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu, e sim o seu discípulo. E nesta obra, basicamente, ele vai nos dizer que o espírito é pré-existente e sobrevivente ao corpo de carne, e que a morte nada mais é do que um processo de libertação desse espírito. Que estamos aqui enfrentando um processo de aferição de valores, onde somos colocados à prova, onde estamos aqui para realmente ver se aprendemos o que o Mestre nos ensinou. Após vem Jesus, então, e deixa muito claro em seus ensinamentos essa reflexão. Os ensinamentos de Jesus não têm margem para dupla interpretação, são muito simples e diretos. E todas as derivações que dele surgem são para satisfazer aos interesses dos que os fazem. Então a nossa reflexão na noite de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Especificamente no item O Ponto de Vista. Kardec então nos coloca esse ensinamento do Mestre numa visão mais ampla que o Espiritismo nos proporciona e analisa a vida do espírito sobre dois pontos de vista. O ponto único e exclusivo da matéria, estreito e limitado, que muitos irmãos ainda agasalham em seus corações. Ponto este que diz que a nossa vida inicia-se no berço e acaba-se no túmulo, que nada mais há depois, que nada há antes, que o nosso espírito é criado junto do corpo no momento do nascimento. E Kardec nos faz refletir sobre esse ponto de vista, nos fazendo pensar a respeito de que, se Deus é justiça e é bondade, como Ele permitiria que uma criança nasça em tremenda miséria, carregando pesadas aflições de doenças e privações, e ao lado desta nasça outra com saúde, com fartura? Seria uma brincadeira de Deus, já que somos criados no berço? Se nada temos a espiar, somos criados simples e ignorantes? E Kardec então vai nos dizer assim nesse texto: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todo o seu pensamento para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça, o orgulho ou a vaidade feridos, são, para ele, uma perene angústia, infligindo-se eles
deste modo, a si mesmo, verdadeiras torturas de todos os instantes. Eu convido aos irmãos, então, para que nós façamos uma reflexão de uma forma muito crítica e racional acerca do que Kardec nos coloca, que o Espiritismo nos traz. A fé espírita ela é uma fé raciocinada e jamais o Espiritismo vai nos dizer para acreditarmos pura e simplesmente porque tem alguém falando aqui na frente ou porque está escrito em uma obra. O convite do Espiritismo é para que nós façamos a nossa reflexão e, fazendo ela, os ensinamentos façam sentido para nós. Essa é a construção da fé raciocinada, da fé inabalável. Aquele que se coloca na vida do ponto estreito do nascimento ao túmulo, não se torna muito mais penoso esse viver? Tudo que nos acontece não toma proporções muito maiores, já que não há um porvir para mim refazer o meu erro, para ser melhor, para que quem me feriu arque com as consequências. Tem que ser tudo hoje e agora. Quanto sofrimento essa visão nos traz. E é o que Kardec nos coloca aqui. Assemelhamos-nos como crianças que nada mais veem do que os seus brinquedos, e que a perda de qualquer coisa nos causa grande sofrimento. Colocando do ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele ali se encontra, vastas proporções assumem tudo que o rodeia. O mal que lhe atinge, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. E de fato, quando nós estamos no fundo do vale, a visão é tão estreita. Tudo que nos rodeia parece tão grande. E fazendo uma analogia ao nosso instinto de sobrevivência, quando estamos perdidos em uma mata ou em algum lugar desconhecidos, o nosso instinto nos dirige a procurar um lugar mais alto, para que se amplie o nosso horizonte. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz, para que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa inércia, muitas vezes disfarçados de lazeres e descansos, e começamos a construir essa subida. Que nós, estando então do ponto mais alto, tão grande se torna o nosso horizonte, e tão pequena se faz aquelas coisas que antes pareciam imensas. Passamos a enxergar o conjunto ao invés de pequenas particularidades. Kardec, então, após nos fazer refletir sobre o limitado ponto de vista da matéria, nos convida a ver a vida de uma forma mais ampla e nos diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização do homem, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara ele a vida terrestre. Então, quando nós escutamos os ensinamentos do Mestre e olhamos para a vida de uma forma mais ampla, quão mais fácil se torna a nossa existência. Não porque as provações diminuem, elas são as mesmas, mas o nosso olhar, a nossa postura. Quando caminhamos curvados para baixo, qualquer peso se torna. Agora, quando caminhamos de cabeça erguida, conseguimos ir mais longe, evitar tropeços. E o Espiritismo nos traz essa visão de mundo, onde nós, estando então no ponto mais alto e enxergando as barreiras que temos pela frente, sabemos que a morte não é o fim, a morte do corpo, que é um até logo. Não perdemos os nossos entes queridos. Nós não somos proprietários
dos bens terrenos que nós temos em mãos hoje, nós somos usufrutários. E o tesouro que nós levamos desse mundo é o uso que dele fizemos. Se nós usamos os bens que dispomos para trazer o progresso, para trazer a harmonia, estamos avançando. Se esses bens são usados única e exclusivamente para a satisfação do nosso orgulho, da nossa vaidade, doloroso será o despertar quando o processo renovador da morte nos visite. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é a vida corpórea, se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado em uma mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito de seu amargor. Nós já ouvimos falar em vários ambientes, acredito que muitos de nós já ouviram, que o espírita tem um modo sereno de olhar a vida, o espírita que compreende o funcionamento do espírito. Porque, tendo posse deste conhecimento, nós já conseguimos divisar que as provações, longe de serem castigos, são instrumentos de aprendizado, que a morte não acaba, como foi dito, e sim renova. E que nós temos um mecanismo divino, da providência divina, chamado reencarnação, que se encarrega de nos colocar nos nossos devidos lugares, que nos faz experienciar as diferentes etapas do aprendizado. Ora podemos ser ricos, afortunados dos bens materiais, ora podemos amargar a escassez. E só alcançaremos o topo deste monte do conhecimento quando tivermos passado por todas essas provações. O texto continua ainda. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Percebe então que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre montículos de terra, que proletários e potentados, ou seja, ricos e pobres, são da mesma estatura, e lamenta que as criaturas efêmeras a tanta canseira se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as eleva e que tão pouco tempo conservarão. Quando Kardec coloca essa colocação de que ricos e pobres, pequenos e grandes são iguais, que nós somos semelhantes, que esta palavra semelhante ela não é uma simples expressão, uma forma de comunicação, que somos realmente semelhantes, tanto na nossa formação orgânica, quanto na nossa origem divina. A mesma centelha divina que anima o anjo, anima o irmão ainda, mergulhado na perversidade. Que a mesma substância química que tem no meu corpo, tem em todos os corpos orgânicos que habitam este planeta. E que a única diferença que existe entre um cientista renomado e um homem que trabalha ainda nos serviços braçais é o esforço que o primeiro empregou em conquistar o conhecimento e a sabedoria.
Esforço esse que é disponível a todos nós. Essa escalada para o monte do conhecimento, ela está disponível a todos nós. E os recursos para o fazer também estão. Se ainda não o fizemos, não é porque faltam ferramentas. O que nos falta é a vontade e a força. O que nos falta ainda é despertar deste sono de consciência em que muitos de nós permanecemos. Para fazer essa escalada, nós precisamos abrir mão daquela bagagem pesada que nos impede, as nossas futilidades, os nossos vícios, o nosso orgulho, e colocar uma vontade firme e determinada em aprender, em ser melhor, em buscar conhecimento. A mesma condição que o gênio de inteligência tem, todos nós temos. Quando Albert Einstein morreu, Einstein é conhecido como um dos maiores cientistas e pesquisadores que teve sobre o nosso planeta. O seu cérebro, então, foi retirado para estudo porque eles achavam que havia alguma coisa diferente. Como alguém tinha tamanha controle do seu raciocínio, tamanha eficiência em detrimento de outros. E o que eles descobriram é incrível. Não há diferença nenhuma. O cérebro do maior gênio que passou na Terra é exatamente igual a de qualquer ser humano que disponha de saúde orgânica mental. A única diferença é que ele soube usar os recursos que lhe foi confiado. Soube dar valor ao que de fato tem valor. E que nós também temos essa possibilidade. É claro que o processo de cada um é diferente. E que a doutrina espírita nos traz essa consoladora notícia de que tudo que aprendemos nessa existência não se perde com o corpo, nos acompanha para as próximas experiências. Que tudo que somos e conhecemos hoje é o resultado do que fomos, do que construímos, do que aprendemos. E que a ideia de que eu estou muito velho para aprender é uma ilusão tremenda. Porque nenhum conhecimento que adquiramos hoje está perdido. Será utilizado na nossa próxima experiência. O Espiritismo nos diz que não existe vida passada, vida futura. São experiências diferentes da mesma vida. O ser imortal e consciente é o mesmo, enfrentando diferentes estágios de aprendizagem. Então não percamos tempo, meus irmãos. A oportunidade de adquirirmos algum conhecimento, de construirmos a nossa luz, porque a nossa luz é construída por nós. Está aberta a todos e a todo instante, independente do local onde estejamos, da situação em que enfrentamos. Kardec continua nos dizendo ainda, no texto, Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Não estamos dizendo aqui que a posse, o uso dos bens materiais são condenáveis, de forma alguma. É necessário que aqui estejamos trabalhando para que contribuímos nós com o processo de regeneração do planeta. O planeta está em processo de reforma. E se nós aqui estamos, é porque fomos convidados a trabalhar nesta reforma. Cabe a nós fazer a nossa parte de melhoria, trazer o progresso que esteja ao nosso alcance. O que Deus, então, condena é o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Podemos também observar esta fala do Cristo, onde ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, e que o meu reino não é neste mundo,
sobre o ponto de vista da nossa morada interior. Nós temos muitas moradas no universo, que o Espiritismo nos traz essa notícia, essa informação, mas também nós temos a nossa morada interior. Que céu e inferno não são lugares localizados, circunscritos, acima ou abaixo, ou para o lado. Eles são estados de consciência. O nosso benfeitor Emmanuel dita uma obra, o irmão Chico Xavier, intitulada Pensamento e Vida. E esta obra ela é totalmente voltada, ou basicamente voltada, a refletirmos sobre a importância de nossos pensamentos. Que o nosso pensamento ele é a maior força, a maior ferramenta de que dispomos. E que este pensamento ele cria o ambiente, o mundo, a morada interior a que nós somos convidados a habitar. E esta morada também está diretamente ligada ao ponto de vista da matéria e da espiritualidade. Porque tão frágil é essa morada interior para aquele que não acredita no porvir e não tem a fé segura. A menor desavença, o menor aborrecimento faz ruir este mundo de paz e harmonia, e em breves instantes este irmão passa a viver um purgatório de aflições. Quão sólida é este mundo interior para aquele que acredita na imortalidade do ser e na justiça divina. Então podemos refletir que há muitas moradas na casa do Pai, sim, há muitos mundos habitados, mas há muitas moradas dentro de cada morada, que são os reinos interiores, as moradas da consciência. Podendo duas pessoas estarem no mesmo ambiente, com o mesmo clima, as mesmas condições. Uma está vivendo num paraíso de paz e harmonia, construído pela sua consciência tranquila de um dever retamente seguido. E ao lado desta, a outra está vivendo as mais difíceis aflições de uma consciência pesada, de um remorso, de um dever não cumprido. Então, a nossa morada não se circunscreve a espaços físicos somente, sim, mas também, e a mais imediata é a nossa morada íntima. Quando o apóstolo Paulo estava na prisão e alguns de seus seguidores resolveram o libertar, querendo tirar a força da prisão, este diz que eu não estou preso, a minha alma é livre. A única prisão que pode prender um ser imortal é a sua consciência. Quantos há que habitam paraísos de descanso e lazer e não conseguem desfrutar por trazer a sua consciência atormentada? E quantos há que enfrentam dificuldades enormes e carregam a paz e uma consciência livre? Nós que aqui estamos buscando essas informações, esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, somos privilegiados ou merecedores, já que não existem privilégios ao acaso, e sim merecimento pelo nosso esforço e a nossa busca? O nosso mestre, então, Kardec, diz ainda que o Espiritismo, de lado do pensamento, ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo
e os seres de todos os mundos. Não há isolamento. Somos unidos uns aos outros, encarnados, desencarnados, habitantes deste mundo ainda de prova e expiação, ou de mundos mais adiantados. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que considere apenas um ponto de vista. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido e que vem trazer mais clareza aos ensinamentos do Mestre, vem esmiuçar, vem trazer detalhes, porque o Espiritismo não é a doutrina de homens, é a doutrina de espíritos, é a doutrina do próprio Cristo. E o quão agraciados nós somos por estarmos bebendo nessas fontes que tantos de nossos irmãos ainda não têm. Então, queridos irmãos, a reflexão para a noite de hoje, o Espiritismo nos convida a avaliar criticamente esses colóquios que aqui foram apresentados. Faz sentido esta reflexão? Fez sentido para cada um que ouviu? Não é um raciocínio lógico que quanto menor a nossa fé no futuro, maior se faz o nosso sofrimento nessa experiência? Essa doutrina vem nos dizer e nos consolar que nenhum de nós está ao abandono. Somos todos interligados em uma grande teia de relacionamentos. Nunca estamos a sós. E indiferente do local, situação onde estejamos, há uma oportunidade para cada um de nós de dar um passo adiante, de construir o nosso mundo melhor. Porque as bênçãos que vêm do alto, elas são abundantes a todos, assim como o sol ilumina e aquece a todos. Se ainda não estamos desfrutando dessas benesses, se não temos consciência disso, é porque ainda nos conservamos à sombra. Busquemos a luz, que ela é para todos nós.